Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome. Os irmãos estão bem? Graças a Deus por isso, não é verdade? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem segurado em nossas mãos. Sou sempre grato a Deus cada oportunidade, Cícero, que o Senhor nos dá de nós chegarmos até aqui. Mas pastor, tem que ser aqui? Não sei, aqui tem um mistério diferente, né?
É bom rever os irmãos, é bom abraçar os irmãos, esse convívio da comunidade, ver o sorriso dos irmãos, o abraço forte que nos fortalece, o Deus te abençoe que nós escutamos um dos outros. Isso nos traz um alívio, uma gratidão a Deus por saber que nós não estamos sós, que nós podemos contar com as orações e que Deus possa durante esse culto falar conosco através da sua palavra, que o Espírito Santo possa nos abraçar. Talvez você teve um dia cansado hoje, né? A semana começa com feriado, mas parece que o feriado é para nos deixar mais cansados, né, pastor Saboto? Por mais que a semana eu falei, meu Deus, bem que esse feriado poderia ser na sexta-feira, mas já foi na segunda, vamos aproveitar e dar glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos orar ao Senhor, mas antes eu queria ler uma palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso 25. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Tomando o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, então logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Era um cenário de prisão, era um cenário de açoites, era um cenário de libertação. Paulo e Silas começa esse capítulo aqui libertando uma jovem que estava aprisionada por um espírito. Mas essa libertação trouxe para Paulo e Silas açoites, prisões, chicotadas, correntes, e Deus trabalhando para que famílias fossem alcançadas. Ao ponto que o cenário também ia gerar morte para o carcereiro, terminou gerando salvação para a sua casa. Talvez você chegou aqui hoje, e hoje nós iniciamos uma série de quartas-feiras trabalhando a restauração familiar. Eu não sei como você está iniciando esse mês, na sua família, na sua casa, mas nós lemos aqui em um Deus que restaura, em um Deus que salva, em um Deus que visita os nossos lares, levando salvação, levando tantas riquezas que esse texto aqui nos mostra. Mas Deus tem, através da sua palavra que será ministrado, mais orientações para a nossa vida. Eu quero te convidar nesse momento, nessa primeira oração, dessa primeira quarta-feira do mês, que você apresente a sua casa, a sua família, apresente o seu casamento, o seu relacionamento, tudo aquilo que envolve a sua área familiar. Amém? Porque eu creio que será um mês que Deus fará grandes maravilhas no meio da nossa casa. Amém? Você vai orar comigo ou o cansaço vai te vencer? Não deixe o cansaço te vencer não. Ore com fé nesse momento. Amém? Crendo que Deus tem grandes coisas para fazer no meio da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a palavra deixa bem claro: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pai querido, nós iniciamos esse mês, Pai querido, com esse propósito de trabalhar essa temática da restauração familiar.
E nós convidamos o Senhor para que o Senhor esteja no seio da nossa casa. Que o Senhor esteja, Pai querido, como o Senhor do nosso lar, não somente aquele que nos visita, não, mas que habita dentro da nossa casa, aquele que tem a liberdade de dar direção, aquele que tem a liberdade, Senhor amado, de nos direcionar, Senhor, de fazer escolhas para nossa casa, para nossa família, Senhor. Só o Senhor é conhecedor, Pai querido, do lado de cada um dos meus irmãos, daquele que tem enfrentado dificuldade com os filhos, Senhor, daquele que os filhos têm tirado a paz, Senhor, porque está num período, Senhor amado, um período talvez de rebeldia, um período talvez, Senhor, de discordância, não está havendo comunicação com os pais, mas que caia por terra durante, Senhor amado, esse dia e durante esse mês, Pai amado, todo esse espírito, Senhor, de rebeldia, Senhor amado, talvez seja na área conjugal, aonde não está havendo, Senhor, uma boa comunicação do esposo com a esposa, mas nós queremos no mês de uma restauração para as nossas famílias em nome de Jesus, porque uma família bem estruturada, Senhor, gera, Pai querido, uma igreja forte, Senhor, uma igreja bem edificada, Pai querido, famílias, Senhor, bem estruturadas, abalizadas na Tua palavra, Deus querido, trazem filhos cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai querido, uma família restaurada, cheia da Tua presença, Pai, geram jovens, ó Pai querido, prontos a marcarem a nossa geração, prontos, ó Pai querido, a serem, Senhor, como flecha na mão do arqueiro, ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos iniciando este culto do mês de maio, Senhor, aleluias, declarando, Senhor, restauração sobre as famílias da Igreja Batista Plenitude de Deus. Entra no nosso lar, Senhor, entra, Senhor amado, edificando, Deus querido, cada família aqui representada, aqueles que já estão em processo de divórcio, Senhor, trabalha, Senhor amado, pelo poder da Tua palavra, vai fazendo cair por terra todo orgulho, toda prepotência, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ouve a oração da Tua igreja, ouve, Senhor, a oração do Teu povo nessa noite, mães que estão preocupadas, Senhor, mães que estão angustiadas, Pai querido, mães que não estão dormindo bem por conta da preocupação, em nome de Jesus, Senhor amado, nós apresentamos essas famílias diante do Teu altar, diante de Ti, Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, direciona, Senhor amado, através da Tua palavra, Deus, enquanto nós Te adoramos, vai sarando os corações, vai restaurando, ó Pai amado, as forças deste Pai que talvez esteja cansado, em nome de Jesus, Senhor amado, vai renovando as forças deste Pai que talvez esteja desanimado, vai abrindo porta de emprego para esse Pai que está desempregado, pela falta de recurso ele está abatido, mas o Senhor é um Deus da providência, o Senhor é o Deus da restauração, Pai, desperta, Senhor, durante este mês, aquelas famílias que não estão aqui, Pai querido, casais que não estão aqui nessa noite, desperta, Senhor amado, através do Teu Espírito Santo, para que eles possam entender o compromisso, como sacerdote do seu lar, como sacerdote da sua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, trata-nos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Louve! Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto, aleluia, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Oh Deus, somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade,
cidade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Declarar, recebi, vamos lá. Recebi um novo, oh Deus, aleluia, Jesus. Coração regenerado, coração transformado, Tá lindo, louve o Senhor, aleluia. Como fruto desse novo coração. Declare agora. Eu declaro a paz. Abençoe o seu irmão, olhe para ele. Te abençoo, meu, oh Deus. Preciosa é a nossa glória. Oh! Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aplauda ao Senhor, aleluia. O Senhor, Ele nos criou, aleluia, para vivermos em família, aleluia. Nós temos a nossa família de casa, né? Nós somos pais, mães, filhos, aleluia. Nós temos também a família do Batista Plenitude, aleluia. Uma família linda para glorificar a Deus. E nós temos a família de Deus, aleluia, de todas as igrejas. Isto é família, aleluia. Você é família, você é importante para o Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus. Adoramos ao Senhor, aleluia, Jesus. minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será uma Vamos louvar o Senhor. como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare, Faça do meu aleluia. lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida Aleluia. como um lugar de milagres e oração. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, só igreja. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluias. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluias. Toda honra, toda glória. Agradeça ao Senhor pela sua casa, agradeça ao Senhor pelo seu lar. Agradeça a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Agradeça ao Senhor pelo lugar que Ele te deu para o seu descanso. Mas pastor, está uma luta lá terrível. Agradeça ao Senhor pelo seu lar. Agradeça a Deus por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para um outro momento de adoração. Agora, eu quero te convidar a você pegar a sua oferta. A oferta também é um momento de adoração. É o momento que o Senhor nos reserva para que nós possamos contribuir. E a contribuição na casa do Senhor, segundo o que Paulo falou, não pode ser algo que nos gere tristeza, que nos gere constrangimento em fazer isso. Pelo contrário, tem que ser algo que gere alegria no nosso coração e nós podermos participar por isso. Pastor, queria muito contribuir, mas as condições não me são favoráveis. Ore para que o Senhor te abra portas nesse momento, porque o dono do ouro e da prata é o Deus que nós servimos. Amém? Pega a sua oferta. Você pode fazer a sua oferta via Pix, transferências aí, através da conta da igreja, mas não deixe de ofertar e dizimar na casa do Senhor Jesus, tá bom? Pai, eu te agradeço pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de semearmos na sua obra, Pai querido. Porque segundo aquilo que diz a tua palavra, quanto mais nós semearmos, mais nós colheremos, Pai querido. Pois o Senhor coloca sementes na mão daquele que semeia. Que nós possamos ser, Pai, em nome de Jesus, bons semeadores para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Venha semear na obra do Senhor. Eu quero é Deus. Vambora! Eu quero é Deus.
vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Oh! Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Esse deve ser irmão do Cício dançando. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aleluia! Isso tem vontade de ser ruim, mas a gente que não deixa, viu? Aleluia. Graça e paz, igreja. Estou sem retorno. Coloca mais um pesozinho no retorno aqui. Aleluia. Ei, Samuel. Essa dança aí tá suspeito, viu? Cuidado. Depois do mês da família vai ser o mês da libertação, viu? Onde vamos trabalhar muito essas coisas aí. Aleluia. Tem alguns irmãos com os costumes estranhos, né? Né, pastor Adriano? A gente vai ter que trabalhar essa questão aí, viu? Aleluia. Graça e paz, igreja. Estamos aqui de São Paulo para todo o Brasil através do YouTube, das redes sociais. Mandar um abraço aqui para o meu amigo, o Eduardo Dourado, o irmão que tem feito um trabalho lindo, irmãos. Aleluia. Ele é um irmão que há muitos anos atrás trabalhava com rádio, trabalha até hoje, mas teve um problema na visão, ficou cego e não impediu ele a evangelizar. Hoje ele tem uma rádio da web, né, que tem feito um trabalho maravilhoso, é Virtude de Deus, a rádio que nós temos pregado todos os dias às 9 da manhã. Eu tenho mandado para ele mensagens aqui e o Eduardo tem divulgado, eu, Luiz Saião e outros têm feito lá um trabalho por ele de evangelização na Caatinga, no Nordeste. O Eduardo tem feito isso. E ele falou, pastor Silas, a voz dele é bem bonita, assim, manda um abraço para os ouvintes da Rádio Virtude. Foi dado um abraço e quando eu for lá na região, com certeza nós vamos visitar os irmãos lá e tomar aquele café gostoso que tem sido uma bênção. Irmãos, então fica aí, meu querido Eduardo, um abraço para você e os ouvintes da Rádio Virtude de Deus, que essa mensagem será amanhã reproduzida na rádio, né? Com muito carinho. Um abraço para todos vocês. Queridos, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos, e literalmente será estudos. Tem igreja que faz campanha. Esqueci de orar. Senhor, abençoa cada irmão que ofertou e dizimou. Nunca falte o necessário para uma vida digna. Abençoa o teu povo em tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar para vocês. Existem muitas igrejas que estão investindo em campanhas num momento como esse. Sabe, irmãos, que não tem base bíblica ou muitas vezes distorce a palavra. Fazer a campanha não é o problema é que o motivo da campanha a gente sabe qual é, né, pastor Adriano? É arrecadar mais, é levar o povo de Deus ao engano, é trazer o outro evangelho que diz o apóstolo Paulo. E nós temos que viver um evangelho segundo as Escrituras, ensinar um evangelho segundo as Escrituras. Essa é a nossa preocupação. E nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade, é a base de tudo. O inimigo tem lutado muito para destruir a família. Então, esse mês, vamos trabalhar o mês inteiro. 5 mensagens direcionadas à restauração da família. E são conselhos de Deus, irmãos, para a nossa vida. Nós vivemos um modernismo, ou um pós-modernismo, que tem trabalhado muito isso para destruir os lares, o conceito do homem, da mulher, dos filhos. E, segundo a palavra de Deus, nós vamos trabalhar justamente na orientação de Deus e não importa o que diz o mundo para nós. Cada um segue o seu caminho, irmãos. Estava gravando um podcast com Samuel semana passada e falamos sobre a Bíblia. Nós não estamos aqui para brigar com ideologias, não. Cada um segue o seu caminho. O nosso intuito é pregar a palavra. Quem quiser seguir
estou sem retorno nenhum. A Bíblia fala justamente isso, que nos últimos dias as pessoas vão aborrecer da palavra. E nós estamos vivendo um momento profético bem parecido com o que Paulo falou que seria os últimos dias. E como pastor de uma igreja que tem compromisso com a palavra, nós pastores aqui, muitos pastores que estão aqui comigo, temos trabalhado justamente isso. Resgatar as famílias, trazer uma igreja que pregue e viva segundo a palavra de Deus. É difícil, irmãos? Não é fácil. Porque a igreja que trabalha sério, ela luta para poder evangelizar, ter recursos para fazer a obra de Deus. Mas eu falo com vocês uma coisa. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra que Samuel colocou nos termos de Israel, dividindo, estabelecendo os limites, é a mesma pedra cortada sem auxílio de mãos, lá em Daniel 2. É a mesma pedra que Jesus disse para Pedro em Lucas, no capítulo, na verdade, Mateus 16, que é a pedra que era a base da igreja. E é sobre ela que nós estamos fincados. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8 em diante. Aos que estão nos visitando, Deus abençoe. Aos que estão aqui pela primeira vez, viu? Eu vi irmãos ali pela primeira vez, com a família, Deus abençoe. Quem dera, irmãos, toda a igreja pudesse estar aqui, mas eu sei que as dificuldades do meio de semana não são fáceis, muitos estarem. Mas eu falei, todos os jovens da igreja pudessem estar com seus pais, para ouvir algumas coisas que nós vamos falar aqui também, ajudaria bastante. Me dá um pouquinho mais de retorno, esse retorno está debaixo da gente, eu não estou... E eu estou da idade, assim, uns 10 anos a menos que Zaboto, mas eu estou com um problema de audição. Vamos dar mais um pouquinho de retorno. Bereshit, capítulo 3, a partir do verso 8. Quem achou, diga amém. Gênesis, Bereshit, é Gênesis do hebraico, no princípio. Diz assim o texto. Gênesis 3, a partir do 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, portanto fizeste isso. Maldita será mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, Adão, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e ao pó tornará. Vamos começar hoje, como eu falei para vocês, uma série de sermões. Eu quero ensinar vocês. Eu gosto muito de ensinar, irmãos. Eu acho que o ensino tem uma unção muito maior do que a pregação. Pastor, não é a mesma coisa? Acho que não.
75% do ministério do Cristo foi ensino. Porque o ensino, ele transforma a gente de dentro para fora. A unção do ensino faz as pessoas entenderem. A unção da pregação faz as pessoas sentirem. E o ensino, ele é poderoso porque ele transforma a gente por dentro. Há uma metanoia que vai acontecendo na nossa vida. Mas para que possamos aqui, no final desse propósito de 5 semanas, entendermos o projeto de Deus, precisamos entender uma coisa que é básica na vida de um cristão, que muita gente tem se esquecido. A soberania de Deus nas Escrituras. Irmãos, tem muito cristão hoje, e já há propostas e mais propostas de tirar da Bíblia textos que muitos se sentem afrontados. Vai falar isso para um muçulmano, tirar algum texto do Alcorão. Isso não é possível. A Bíblia é o que é, e nós entendemos que é a palavra de Deus e tem que ser interpretada, é claro, no seu contexto, dando ali a sua interpretação correta. Mas nesse contexto, precisamos entender que a soberania de Deus na sua palavra precisa prevalecer em nossa vida. Se nós perdermos essa ideia de soberania de Deus, vamos viver a geração que Paulo falou. Cada um do seu jeito. Como nos dias de Noé, que foi bem dito por Cristo no sinal da sua vinda, como foi nos dias de Ló, cada um fazendo o que lhe apraz. E na verdade isso é o que tem destruído a igreja e a geração dos últimos dias. Só se aceitarmos que Deus é soberano, pastor Simão, e que sua palavra é verdadeira em tudo, nas devidas proporções da interpretação, é claro, é que vamos permitir essa limpeza de Deus na nossa vida. Chamando a atenção aqui, irmãos, Jesus teve 12 discípulos. E lá no capítulo 13 do Evangelho de João, ele estava com os 12 discípulos, ele fala assim: vós sois limpos pela palavra que vos foi pregada. Mas olha para o traidor, para o Judas, e fala: mas nem todos. Todos são limpos pela palavra? Às vezes não. E esse que é o problema, é o desafio. É nos deixar ser limpos pela palavra de Deus. Permitir que a palavra de Deus molde, limpe, transforme, mude, traga uma metanoia na nossa vida. É que vamos entender que essa soberania de Deus, os conselhos de Deus têm um peso muito grande para nós. Caso contrário, irmãos, quando vier uma confrontação, vamos dizer assim: não, esta palavra não é para mim. E essa noite vamos trabalhar justamente essa questão de toda a realização divina, de toda a constituição e criação que Deus fez. A família é a instituição que mais tem sido bombardeada. Porque destruir a família destrói não só a célula máter da sociedade, mas destrói também o projeto igreja. Porque a igreja é a família, a gente acabou de cantar aqui agora. Então, queridos, o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, trouxe, no que Agostinho chama de pecado original, uma consequência terrível para a nossa vida. E a única forma de amenizar essa consequência é quando permitimos que a palavra de Deus entre na nossa vida e nos molde, nos mude. Isso só não acontece porque muitos de nós não têm permitido essa mudança. Temos que entender que Deus é imutável, é um dos atributos de Deus. Eu estava fazendo esse podcast com Samuel semana passada, que foi para o ar hoje, vocês devem ter assistido. Quem não assistiu, assista, falando sobre a Bíblia. E é justamente algo que muitas pessoas não querem aceitar. Deus é imutável. Significa dizer que é um dos seus atributos que diz também que Deus não tem variação. A Bíblia, quando foi revelada no processo de 1600 anos, e eu falei que há 3 povos diferentes, o qual a Bíblia foi revelada: judeus, gentil e igreja, e na devida proporção da interpretação temos que entender o que cada texto e para que cada povo aquele texto significa. Mas, irmãos, Deus, quando revelou, Ele bem sabia, na sua onisciência, que o mundo teria 5.400 idiomas e dialetos no final dos dias. Deus sabia que o mundo teria mais de 300 países.
governos diferentes, reis, presidentes, povos, ideologias. Mas nós temos que entender que a soberania de Deus na vida daqueles que são cristãos, que entendem que são escolhidos de Deus e que abriu o coração para que a palavra de Deus os lave, essas pessoas, independente do lugar que elas estejam. Por isso que quando o muçulmano se converte, ele sofre perseguição terrível, porque ele entende que a chamada, o que Deus quer na vida dele, vai de encontro ao lugar que ele está vivendo. E ele é perseguido e muitos são até mortos. Então temos que deixar Deus transformar a nossa vida, independente do que estão trazendo para o mundo de hoje. E aí que está a questão da crise na família. Porque tem pessoas que não têm aceitado a orientação de Deus. Se o homem não aceita a orientação de Deus, ele vai aceitar a orientação de quem, meu amigo? Daquele que é poderoso, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Se ele não aceita a orientação do Deus que é criador do universo, ele vai aceitar a orientação de quem? É nesse contexto, e com essa cabeça, entendendo da soberania de Deus, o cuidado na interpretação é claro, mas orientações de Deus como essa para a nossa família precisam ser aceitas. Porque senão a restauração não será possível. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia. O tema da mensagem, dessa primeira mensagem sobre restauração de família é: como restaurar a minha família? Preste atenção. Como restaurar a minha família segundo a vontade de Deus. Não é segundo a minha vontade. Aí é que está o calcanhar de Aquiles, né? É incontestável que precisamos de famílias estruturadas. É incontestável. É incontestável que a família está sofrendo ataques de todos os lados. É incontestável isso. Irmãos, isso se torna cada vez mais raro em nossos dias. A família tem sido objeto de perseguição e de distorção de valores. Um tempo atrás trouxemos aí o reverendo Ruas, que falou sobre a ideologia de gênero e o mal que isso tem trazido para a sociedade. E a nossa preocupação aqui não é brigar com grupos, não. Nosso intuito é orientar o nosso povo. Quem quiser, brigue sozinho. Essa ideia do politicamente correto, viva você nisso, nessa bolha aí. Eu não vou viver nessa bolha, irmãos. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Quem tem o que me oferecer para a vida eterna é Deus e não os homens. Então esse processo tem que ser observado por nós. Os valores familiares estão se perdendo. As diversas ideologias têm por objetivo destruir a família e, por consequência, meu amigo, é destruir a igreja. Então os conselhos que nós vamos ter aqui são conselhos de Deus para a nossa vida. E vamos começar observando já a pergunta do Senhor no verso 13. Veja aí o texto. Deixa o texto aberto em Gênesis, no capítulo 3. A pergunta do verso 13 nos mostra a principal causa de muitas vezes em nossas vidas as coisas não darem certo. Porque pensamos assim: é do meu jeito e pronto. Não funciona, irmão. Olha, Deus te ama, mandou o filho dele morrer por você. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem e sofreu em nosso lugar. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O substituto. Aquele que Deus aceitou como sacrifício vivo para que você e eu não fosse condenados no fogo eterno. Ele nos ama, ele já provou o seu amor. No entanto, precisamos entender uma questão importantíssima aqui. Aleluia, muita gente tem se confundido. É que esse amor de Deus não está condicionado ao amor que o mundo tem dito através de suas ideologias. O amor de Deus transcende o entendimento humano, não é a palavra amor na boca de uma pessoa totalmente aquém de Deus, passando por cima de princípios de Deus que vai ter algum peso, meu amigo. A Deus é amor.
Mas o amor de Deus não invalida a sua justiça e sua palavra. Aleluia. Então temos que entender isso. Aqui, no verso de número 13, a principal causa que muitas vezes as coisas têm dado errado é justamente aqui, quando Deus disse: a mulher, por que fizeste isso? A pergunta de Deus para a mulher, porque Eva cai, depois a gente vai chegar num cidadãozinho lá, viu? Que é tranquilo, homens. Mas ao Deus confrontar a Eva, veja qual é a resposta de Eva. Foi a serpente. A resposta de Eva aqui reflete a nossa tentativa de sempre culpar alguém. A nossa tentativa e a nossa fraqueza em não assumirmos responsabilidade. E aqui começa o grande problema. Eva não assumiu a responsabilidade. Se quisermos, irmãos, crescer, se quisermos amadurecer, precisamos entender que a nossa vida como família, a nossa vida como construção de uma prosperidade com Deus, uma família abençoada, precisamos entender o nosso papel, assumirmos responsabilidade. Adão comete o mesmo erro no verso 12. Não foi só Eva, não. Só que a Eva foi o objeto pelo qual a serpente usou, porque a mulher é coração, o homem é razão. Talvez se a serpente tivesse tentado Adão, ele não cairia. Se a serpente tivesse vindo até Adão, ele não cairia. Como o homem se encanta pelo que vê, a serpente usa o elo mais fraco. Adão não deveria. A responsabilidade, escute bem, do sacerdote é muito grande. Quando a família dá errado, não vem com a história, a culpa é da mãe. A culpa, irmão, não é da mãe, a culpa é sua. Adão comete o mesmo erro, mas olha, quando Deus chegou no jardim, Deus foi confrontar quem? Eva estava sob responsabilidade de Adão. O Senhor foi falar com Adão e não com Eva. Adão, onde estás? Ele não fala a Eva, onde estás? O versículo 12, Deus procura primeiramente Adão. Eu li o da Eva de propósito, porque a Eva culpa a serpente. Mas, na verdade, o que Adão faz é pior ainda. Ele disse: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, sabe o que Adão faz aqui, irmão? Ele tira a responsabilidade de si e joga para Deus. Em outras palavras, Adão fala assim: eu estava muito sossegado, tu me arrumou B.O. E em parte foi, né? Vocês estão rindo de quê? Fala que não foi. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que Adão estava sossegadão, né? Resolvido. E Deus falou: Adão, tu está muito feliz, vou arrumar um problema para você. Irmãos, e arrumou. Mas Adão gostou quando ela acordou. Quando ele dormiu e acordou e viu aquela evazona do lado dele. Falou: eita glória. Ele não tinha arrumado o top dele, sabe? Alguém que parecesse com ele. Adão já tinha botado nome em toda a bicharada, ou quase todos. Tem o pastor Carlos Duarte falando, ele até brinca. Ele fala que tem bicho que está sem nome até hoje. Porque quando Eva veio, Adão perdeu o foco. Irmãos, a mulher tem um dom de tirar o foco da gente. Aleluia. Quer ver como tem? Eu não estou brincando, não. A gente brinca para falar de coisa séria. Quando Deus fez o homem, qual foi a ordem que Deus deu para o homem? Crescei? Veja se Deus deu essa ordem para a mulher. Está no DNA do homem crescer e multiplicar. Você entendeu, né? Estou trabalhando casais aqui. Então, é uma fraqueza do homem. Essa questão. É muito forte. Em cada célula do homem tem isso. Crescer e multiplicar. Em outra linguagem, fazer amor. Deus não fala isso para a mulher, fala para o homem. Por isso que
Satanás, sabendo, conhecendo a engenhoca do homem, a mecânica que Deus colocou no cidadãozinho, em cada célula, em cada mitocôndria dele. O diabo usa a mulher para derrubar o cara. Mas ele deveria pensar, se o diabo tivesse sido direto, ele não teria sido. Mas seguimos o texto. O que Adão fez aqui foi pior que Eva. Eva culpou a serpente. Adão culpou a Eva e a Deus. Primeiro, a mulher que tu me deu. E em outras palavras, irmão, ele culpou foi a Deus. Ele falou assim, eu estava resolvido, o Senhor me arrumou isso aqui. Deus deixou aqui dos versos 17 ao verso 19. 17, 18, 19. No verso 17, 18, são 3 versos. 3 princípios pelos quais não temos como mudar. Não tem jeito. Vejamos o texto, acompanhem comigo. E disse o Senhor a Adão, portanto, deste ouvido à tua mulher, à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Irmãos, Deus desobedeceu, o Adão desobedeceu a Deus por causa da mulher. Olha o tanto que isso é forte. De um lado está a palavra do Senhor, da outra a mulher. Adão faz a escolha. Nós temos que ter cuidado, homem, porque recai sobre nós o julgamento que caiu sobre Adão. A primeira consequência aqui foi, maldita a terra por causa de você. E aí vai a resposta daqueles irmãos que ainda não chegaram a entender por que é que há tanta injustiça no mundo. Que quando tem uma catástrofe, quando tem um tsunami, quando tem aí uma tempestade ou um terremoto, ou sei lá, qualquer tragédia, pergunta aonde é que Deus está. Meu amigo, você não leu Apocalipse 4, não? Ele está no trono e nunca saiu de lá. Só que você não pode se esquecer que Deus entregou a terra para o homem governar. Ao fazer o mundo, Deus chama o homem e fala, governe sobre tudo. Deus entregou ao homem o governo. E agora o homem caindo veio sobre a terra a consequência da sua queda. A terra foi amaldiçoada. E Isaías no capítulo 40 fala que a terra está envelhecendo como vestido. Olha o que a queda do homem. Então toda a tragédia que tem na humanidade, em todos os reinos, reino celestial, reino mineral, reino vegetal, reino animal, foi por causa da queda do homem. No novo céu e na nova terra não haverá terremoto, não haverá tempestade, não haverá situação alguma que venha trazer destruição e desordem. A desordem no mundo foi por causa do pecado. Então, quando acontecer alguma desordem na área da natureza, não é culpa de Deus, é responsabilidade do homem por causa da sua queda, do pecado. Por isso, quando Deus começa a trabalhar, ele fala, maldita a terra por causa de você, e depois vem a sequência do texto. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Não é assim, não. Era para a gente trabalhar tanto? Me fala aí. Muitos de nós têm trabalhado tanto que nem a família tem curtido, irmão. E cada vez parece que está pior ainda. Isso é consequência. Deus não fez o homem para trabalhar assim, do suor do seu rosto comerás. Mas não precisa ser tanto, né? Trabalhar, como muitos de nós, faz turnos aí, puxados. E cada vez vai ficando mais difícil, mas isso tem a ver com o pecado. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás da erva do campo. Quer dizer, a partir de agora, Adão, eu não cuido mais de você em relação a isso. Você vai ter que semear. Deus faz nascer? Faz. Ele, Mateus 6, cuida das aves do céu e vai cuidar dos seus? Vai. Mas o homem tem que trabalhar agora. Então toda a consequência, a doença, e continua o texto, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela fosse tomado, que Deus fez o homem da terra, e do pó voltará. Quem aqui está pronto para morrer? Quem aqui aceita a morte? Nós não fomos feitos para morrer.
É por isso que a morte nos traz tanta dor. É por isso que, por mais que sabemos que pessoas vão nascer, crescer e morrer, isso é uma sequência do mundo pós-queda, nós não nos acostumamos com isso, irmão. Nos dói tanto. Nós não fomos feitos para morrer. O pecado trouxe a morte, a consequência. E a separação de Deus, que é pior ainda. Mas nós não fomos feitos para morrer. Não é à toa que quem defende o homem como tricótono ou dicótono, que é o homem espiritual e físico, ou o corpo, alma e espírito mais físico, não importa, a questão aqui não é essa. Entende que o corpo morre, mas o espírito e a alma não. Eles são imortais. Tanto para o ímpio quanto para o justo, a eternidade segue o juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue o juízo. O juízo segue para quem? Para a alma e para o espírito. A sequência do homem espiritual dá o seu ultimato para a eternidade, conforme a escolha que fez. A queda de Adão trouxe desorganização no mundo criado. E eu estou falando isso porque temos que entender que essa desorganização veio por causa da queda e muita coisa ruim entra e só tem uma forma, um paliativo de começar a arrumar isso. É quando nós damos ouvidos à palavra e os conselhos de Deus. Primeira coisa, a terra foi amaldiçoada. Veja aí. Consequência. Essa maldição, irmãos, não foi só na questão de cardos e espinhos. É muito mais do que isso. Tem a ver com algo muito mais destrutivo do que nascer espinhos e cardos na terra física. Tragédias naturais de todas as dimensões. É só o início dessa queda. Até que essa terra que um dia foi criada, como diz 2 Pedro 3, a partir do verso 7, ela volta para o fogo. E aí aqueles que são de Deus vão inaugurar um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, queira Deus, nós estejamos lá. Quem almeja estar lá? Então não rejeite a palavra. Porque é o bilhete de entrada. Cristo e a sua palavra. Adão nos ensina na sua queda algumas questões aqui. Primeiro, que a terra foi amaldiçoada. O homem tem que trabalhar muito. Frustração. Quem aqui, irmãos? Eu estava conversando com um militar domingo. E ele disse o seguinte: que está tendo muito suicídio na corporação. E um dos maiores motivos é frustração. Frustração com o sistema, com os salários, com a injustiça, com a suposta lei. Com a expectativa de alguém que entrou ali para crescer e nunca sai do cargo. Frustração de um estado anêmico, corrupto. Mas a frustração não pega só esse irmão que é da área militar, não. Isso vem, esse trabalhar, produzir, trouxe frustração que vem a frustração na vida profissional de cada um de nós. A frustração no ministério, a frustração no casamento. Irmãos, tudo isso tem a ver com a queda. E os conselhos que eu vou dar para vocês aqui é uma forma de amenizar isso. Fica mais leve quando a gente entende que o fardo mais pesado Jesus já levou. E que se nós desobedecermos a palavra, a consequência vem porque está na Bíblia. A queda de Adão também trouxe o voltar para o pó, morrer. Essas questões precisam nos ensinar que ao cair, ao desobedecer, e preste bem atenção com isso, ninguém pode desobedecer a palavra de Deus sem pagar preço. Faz. Eu vi um certo pastor pregar uma vez que ele disse assim, que Deus não tem pressa para castigar o ímpio. Pelo contrário, Ezequiel 33 fala que nós temos que pregar, porque se o ímpio se converter, uma alma salva, né, irmão? No entanto, se nós não pregarmos, o sangue do ímpio, ao morrer, será cobrado de todos nós. Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem pressa para castigar o ímpio. A esses que zombam, ele na verdade ele quer salvar, mas ele não tem pressa, sabe por quê? Porque ele tem a eternidade para isso.
ficam zombando da palavra, zombam de Deus, zombam de Cristo, fazem o que tem que fazer, destrói a família, fazem a pedofilia com as nossas crianças, e você acha que não vai dar nada? Aqui nessa terra, irmão, pode não ter justiça, mas a justiça de Deus, ela não falha. Aleluia. Champlin dizia: o homem viu rompida a sua comunhão com Deus e agora a própria natureza se rebela contra o homem. É o que a gente está vendo. Consequência: ação e reação, plantio e colheita. E isso funciona em tudo. Por isso que Jesus falou que nós temos que ser limpos pela palavra, mas nem todos, porque Judas era daqueles que estavam ali o tempo todo, mas não queria e nem deixava a palavra de Deus entrar no seu coração. Irmãos, temos que ter cuidado. E eu estou construindo toda essa retórica, porque os conselhos que a palavra de Deus vai nos dar a partir de agora para construir a nossa família, ou você aceita, ou você vai sempre resistir e vai pagar um preço. Adão pagou, chefe. Adão, que era a imagem e semelhança de Deus, o imago Dei de Deus, pagou. Adão, que Deus fez com as próprias mãos e soprou na narina o seu espírito, pagou, irmão. Estamos falando de princípios aqui. O pecado de Adão e Eva, a quebra dos princípios, veio consequência por todo mundo. O primeiro princípio aqui para uma família restaurada, preste atenção e guarde isso. Corta para mim. É ter Jesus como alicerce. Ei, irmão, não tira Jesus da tua vida não, viu? Se ele sair da tua história, não precisa de muito tempo para o diabo acabar com ela. Não pense que você é autossuficiente, não. Veja o texto. Tirar Deus e a sua palavra da nossa vida é suicídio. Tem muitos cristãos que vêm para a igreja como um formalismo religioso. Existem milhares de religiões e seitas no mundo, milhões de deuses, mas nenhum deles promete a salvação e a vida eterna. A religião, religare, que é uma palavra latina, é a tentativa humana de religar o homem a Deus. Mas só quem pode religar o homem a Deus é Cristo. O Salmo de número 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Preste atenção na sequência desse texto. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele sono aos que dormem, aos seus amados. Enquanto dorme, o Senhor providencia o nosso sustento. Tira Jesus da sua vida, não, irmãos. Quer construir uma família? Cristo nela. E eu dou até um conselho para os jovens. Tem jovem que fala assim: eu vou namorar com uma menina que não era crente, ou com um rapaz que não é crente. Ele vai se converter quando vier para a igreja. Irmão, não paga preço para ver, não. São questões diferentes. Precisamos aqui providenciar condições para que Jesus visite o nosso lar. Tem pessoas que querem uma família restaurada, mas Jesus tem acesso na sua vida, tem acesso na sua casa, meu amigo. Não se esqueça que a igreja de Laodiceia, do capítulo 3, verso 14 a 22 do Apocalipse, deixou Jesus para o lado de fora. Jesus já não estava mais no coração dos crentes de Laodiceia. O texto vai ser claro isso. Eu preguei essa mensagem há tempos atrás, que o tema era uma convocação urgente ao fervor espiritual. Jesus tem que fazer parte da nossa vida. A igreja de Laodiceia significava coração duro, porta fechada, óleo, orgulho, autossuficiência, Jesus lá de fora. Quando eu vejo o casal, e um tempo atrás eu fui aconselhar um casal, que é a coisa mais difícil no mundo, falo para a igreja, são pessoas que querem restaurar o seu lar, mas são orgulhosas, autossuficientes, elas são pessoas com muito ódio. Irmãos, não tem como fazer nenhum tipo de restauração quando estas situações estão
impregnadas no coração de um crente. Eu lamento, meu amigo, mas pessoas que vêm ou entram no evangelho, mas o evangelho não entra nele, dificilmente terá uma família abençoada e restaurada. Porque só quando Jesus está fazendo parte da nossa vida, da nossa família, é que há perdão, é que há amor, é que há restituição. Porque as pessoas erram e o único que pode curar e o único que pode restaurar é Cristo. Quantos estão entendendo? Existem casais que até querem ajuda, porque se não quisesse ajuda, já teriam se separado. Mas quando vem para a mesa de negociação de um tutor, de um orientador, de um pastor, um poimento, que a palavra pastor é apacentar, é aquele que está apacentando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está me apacentando. Então nós, como pastores do Cristo, que é o nosso sumo pastor, fazemos o trabalho de apacentamento. Mas só é importante esse trabalho quando a ovelha se deixa ser apacentada. E a ovelha, para ser apacentada, ela tem que dar ouvidos à palavra de Deus. O orgulho, meu amigo, foi o pecado que derrubou Satanás, que derrubou Adão. Se Adão tivesse dito assim: Senhor, foi eu que errei, a culpa foi minha. Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Ou seja, se você quiser restauração na sua casa, o primeiro ponto a ser trabalhado essa noite é deixar Jesus entrar com a sua palavra em sua vida, tirando a autossuficiência, tirando o orgulho, tirando o ódio, a porta fechada, o coração duro. Porque não há como fazer uma restauração se Jesus não tem preeminência em sua casa. Nós não vamos aqui, irmãos, dar 3 pulinhos para aparecer o seu longuinho com a chave da vitória, que isso não existe. Muitos cristãos têm sido massa de manobra de mercenários que se dizem pastores porque querem respostas fáceis. Não, meu amigo, eu te ajudo no caminho. Quando a Bíblia fala ensina o menino no caminho, ensina o menino no processo da vida. Jesus nos ensina, através da sua palavra, a construir relacionamentos, a construir pontes, a obedecer a palavra, a construir uma família. Eu tenho uma família abençoada? Tenho, graças a Deus. Temos problemas na nossa família? Temos. Problema toda a família tem. Mas a nossa família chegou ao nível que chegou de maturidade, e os irmãos testificam muitas vezes. Eu brinco com a pastora, a gente chegou, irmãos, a gente construiu uma família. Nós não casamos no outro dia, já tinha lá uma família, foi sendo construída nos 20 e poucos anos de casados. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, temos muita coisa a melhorar, temos situações a se resolver, mas é isso que a palavra de Deus, quando Jesus está no nosso barquinho, nos ensina. Aleluia! Isso significa dar ouvidos à sua palavra. O primeiro princípio para uma vida restaurada é ter Jesus como um alicerce. Tira Jesus da família, acabou a família. As pessoas, quando se casam, elas se casam por N fatores. Mas se Jesus não for a terceira dobra da corda, irmãos, está tudo errado depois. Segundo e mais complicado, para que aconteça a restauração na família, primeiro é ter Jesus, mas o segundo é cuidar para que a minha família, a nossa família, fique na presença de Deus. Isso é um problema. Porque vai ter filhos pródigos. O permanecer no caminho com o passar dos anos. O próprio apóstolo Paulo fala sobre o plantio da semente lá em Gálatas 6:7, um texto que eu muito gosto. Mas no verso 9 de Gálatas 6, ele fala que o Senhor vai nos dar a colheita ao seu tempo, se não houvermos desfalecido. O permanecer, e eu até falo isso em reunião de obreiros, já compartilhei essa frase com vocês. Não é frase de efeito, não, é uma verdade que eu descobri. Não é como você começa, é como você termina. Irmãos, começar um projeto hoje não é fácil. Concluir até o final e sustentar é um problema. Um casamento, para ser sustentado, nós temos que permitir não só a entrada de Jesus, mas vários outros fatores de relacionamento têm que vir à tona ali.
Permanecer na presença de Deus, com a família, diante de tantas adversidades, esse é um grande desafio. Veja o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram, do capítulo 3 de Gênesis, e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, a queda do homem, a desobediência do homem fez com que ele visse coisas que antes ele não via. E agora, essa questão de começar bem como Adão e Eva começou, a situação estava feia para o lado dele. O versículo 8 vai dizer: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim na viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem disser que Deus não discipulou Adão, está mentindo. Está o texto aí. Deus não fez Adão e deixou lá, não. Todo final do dia, Deus ia visitar Adão. O verso 9, Deus falou: chamou Deus Adão, onde estás? Em outras palavras, irmãos, Adão começou muito bem, mas agora a sua vida estava em queda. Adão deveria, pelo menos como nós, falar assim: Deus, eu errei, eu pequei, eu dei ouvidos à mulher, eu era sacerdote e não fui, eu fui um sacerdote fraco, eu desobedeci a tua palavra, eu assumo a responsabilidade. Mas Adão, não. Se nós quisermos uma família bem-sucedida, temos que assumir responsabilidade, viu, homens, Calebes? O que fazer para que a minha família fique na presença de Deus? Veja alguns conselhos aqui. Muita gente se frustra, e hoje o número de desigrejados é muito grande porque se frustrou dentro da igreja. Irmãos, a igreja ainda é o melhor lugar para se construir uma família, para permanecer firme, para criar uma família. Por mais que muitos pastores tenham perdido a visão, mas você nunca vai ouvir um pastor aconselhando a destruição da família, sitiando a destruição da família. E se, como tem muito homem de Deus, a igreja for séria, melhor ainda. E aí você tem uma família restaurada, porque muita gente está se frustrando, está saindo, ficando sem apoio, sem intercessão, sem pessoas que olhem ou ouçam os seus problemas. Não, meu amigo, deixa eu dar um conselho para você: quer ficar firme? A igreja é ainda em bom lugar. Igreja é comunidade. Gravando hoje com o Samuel e o professor Ronei, a gente estava falando sobre isso. Na questão da missiologia, a palavra igreja é comunidade. A palavra igreja, ela tem esse intuito de cuidar um do outro, de guardar um ao outro, de interceder um pelo outro. O que fazer, pastor, para que a minha família fique na presença de Deus? Além da igreja, deixa eu te dar um outro conselho. Uma igreja que cuide, que vele. Aqui na igreja, por exemplo, nós separamos ministérios. Eu acho que toda a igreja devia trabalhar isso. Agora não é fácil, né, irmãos? É fruto de muito tempo de ensinamento. O ministério que trabalha na área da ação social, o ministério para tratar com criança, o ministério para tratar de homens, mulheres, casais, isso ajuda muito. Porque é difícil todas as pessoas estar com um pastor. Às vezes a igreja vai crescendo, a gente não consegue atender todo mundo. Mas essa questão igreja, a igreja em ministérios, cuidando das pessoas, se importando com as pessoas, é muito importante. Vocês não sabem como esta igreja é bênção para a vida de vocês. Muitas pessoas não entendem isso, irmãos. Muitos de vocês já passaram por muitas comunidades e sabem que o que nós estamos vivendo aqui hoje é fruto de milagre de Deus. Porque muitos estão indo na contramão, se perdendo e se vendendo. Nós estamos justamente no oposto desse processo. A igreja, uma igreja séria, uma igreja que cuida, uma igreja que não tem pessoas como número, que sabe a responsabilidade que tem diante de Deus e vai ter que prestar conta. Quantos discipulados, deixa eu te fazer uma pergunta, você participou o ano passado? Eu não falei esse ano, porque nós estamos no processo ainda. Quantos discipulados você participou? Quantos seminários você participou? Quantos cultos você participou? Quantas vezes você trouxe o seu filho para os eventos de crianças da igreja, os seus jovens para eventos de jovens da igreja? Aí quando a casa cai lá na frente, fala assim: pô, o diabo.
Foi não, irmãos. Não existe outra forma de permanecer firme sem ajuda. É por isso que nós insistimos tanto, é por isso que nós falamos tanto sobre uma igreja bem construída, uma família bem construída. Ela tem que estar ligada, nós cantamos há pouco, como um só corpo ligado. Temos que entender o nosso papel na construção da nossa vida e como Deus prepara situações para que a nossa família seja abençoada. Um tempo atrás, um casal se separou, eles não estão mais conosco, mas discipulado casal, não vieram. Todas as 3 vezes que eu sentei com eles no gabinete, eles não eram membros ainda. Mesmo assim, eu abri a sessão. Porque a situação era triste. Os conselhos que eu dei, segundo a palavra, todos foram rejeitados. Ouvia, concordava, mas não praticava. Então, peraí, se as pessoas não querem ouvir a palavra, que não querem dar ouvidos à orientação de Deus, que a igreja prepara situações e não querem, como vão ficar firmes? Quantos buscaram aqui ajuda? E meu amigo, não pense isso não, que a única forma de ficar firme, de construir uma família sólida é quando nós estamos ligados ao corpo. Tempo atrás, um irmão chegou até o pastor Simão e falou: preciso de ajuda no meu casamento. O pastor Simão, olha, essa área de aconselhamento é com o pastor Silas, procura ele, pergunta se ele veio. Aí daqui a pouco a casa cai, mas a igreja não fez nada. Meu amigo, a igreja não pode interferir no seu relacionamento sem que você fale. Eu não posso ser invasivo, por mais que eu saiba a situação que o casal estava passando, se eles não pedirem ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A minha vontade de lhe ajudar não pode ser maior que a sua de ser ajudado, né? Eu não posso viver a sua história. Eu não posso entrar na sua vida sem pedir permissão. Eu não posso lhe apacentar sem que você deixe. Vocês estão entendendo? Josué fez a escolha para ele e sua casa no capítulo 24, a partir do verso 14. Aquele famoso texto que fecha no verso 15, que ele fala assim: olha, vocês seguem aos deuses estranhos que vocês quiserem. No entanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou lhe dar um conselho em nome de Jesus. Não ouça vozes do mundo, essas ideologias estranhas, que têm por objetivo destruir a igreja, a família, criar dúvida. Esse foi o foco da serpente, meu amigo. Quando foi pegar a Eva, que era coração, falou: se tu fizer isso, tu vai ser como Deus. Deus não quer que você conheça, Deus não quer. E a Eva ficou pensando: será? Dúvida é complicado, não é? Nós temos que entender que Deus nos dá responsabilidades. E deixe-me falar antes de passar para o próximo tópico aqui. Nós temos responsabilidades. Uma família bem construída, uma família restaurada tem compromissos na esfera humana. Tratar um outro, na esfera humana, fidelidade. Na esfera humana, amor, respeito. Na esfera humana, nós precisamos fazer nossa parte, meu irmão. Como tem uma família restaurada e abençoada, fazendo a minha parte. Eu estou dando um discipulado aqui todas as quintas-feiras para os casais da igreja, não tem custo nenhum. Eu tenho insistido, casal começa e nunca termina. Casal começa e nunca termina. Aí você vai ver que a pessoa depois lá na frente está com um problemão. Aí você fala: meu irmão, mas você não vem. Além da responsabilidade que eu tenho que ter, irmãos, e investir no meu casamento, dar ouvidos à palavra de Deus, tem a questão espiritual também. Aleluia. A quebra dos princípios aqui, mandamentos dados por Deus para a família, foi quebrada. A queda dos mandamentos e princípios que Deus deu para Adão, a ordem que Deus deu para Adão: não comerás, quer dizer, você desobedeceu, você quebrou a aliança comigo, Adão. Consequência veio, irmãos. Deus não viola princípios. Deus não tem filhos que Ele ama mais. O que Deus trabalha na nossa vida são princípios que Ele estabeleceu. Ao obedecer a esses princípios, Deus vela com sua palavra sobre nossa vida. Quantos estão entendendo? Agora vai alguns princípios de Deus para alguns aqui. Prepara para apanhar. Deus é soberano? É ou não é? A palavra de Deus é verdadeira? Teve consequência no erro de Adão no Éden? Então, segura aí os princípios de Deus primeiro. Para os maridos. Veja bem, Deus estabeleceu a família como a única base sólida para a construção da sociedade da igreja. O modelo antigamente de família
e é até zombado pelas feministas hoje, e tem muita irmã feminista aqui que eu sei. É a ideia assim, eu mando no meu nariz, eu faço do meu jeito. Vai, continue, irmã. E tem o mesmo fim de Eva e de Adão, seja expulso do Éden. Ponto. O Éden nosso é a Nova Jerusalém que nós estamos aguardando. Deus deu ordem para Adão, deu ordem para Eva, deu ordem aqui para o homem e para a mulher. Veja para o homem. O modelo aqui que Deus estabeleceu para a família foi um modelo do homem como chefe, como sacerdote. Eu lamento por algumas irmãs aqui o marido não ser crente. Mas vai o conselho de Paulo para vocês em 1 Coríntios 7. Que pela santidade da mulher Deus santifica o marido. Então continua intercedendo aí, irmã. Se não orou para casar, vai ter que orar para consertar. A bênção é tua. Fica aí com o teu belzinho. Esses dias eu brinquei lá em casa, que eu liguei para o meu sogro e quis devolver a Cida. E sabe o que ele falou? Eu até brinquei. Eu falei, eu dou 3 mil para o senhor ficar com ela aí. E ele falou, eu dou 5 para tu deixar ela onde está. A gente brincando lá em casa, né? Aí eu olhei para o Mateus está arrumando tudo para casar, meu filho mais velho. Eu falei, Mateus, já que você vai casar, leva sua mãe para passar uns dias. Sabe o que ele respondeu? O B.O. é seu, pai. Eu falei, Mateus sempre foi estranho mesmo. Samuca está doido para casar. Eu falei, Samuca, eu pago o seu casamento se você levar a sua mãe. Falou, pai, que proposta doída, viu? Essa aí. Proposta difícil. Eu olhei para ela e falou, quer dizer que é assim, sobrou para mim mesmo. Sobra, irmão, nós somos o chefe de uma família. Deus nos estabeleceu no modelo patriarcal, não tem jeito. As irmãs, se não aceitar, para que casou? Mas Deus estabeleceu o homem como cabeça. Paulo repete isso. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O homem precisa assumir de fato e de direito o seu chamado. Paulo vai dizer em Efésios, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Se você rejeitar a primeira parte do versículo, você terá que rejeitar a segunda. Não tem como desvincular o texto. Em outras palavras, irmãs, entenda uma coisa em nome de Jesus, que diante de Deus, o marido é responsável como sacerdote por sua casa, a não ser que o cidadãozinho não seja crente. Aí a gente tem que orar para Deus e ir usando você enquanto ele se converte, né? Mas é a função do marido. Agora deixe-me explicar mais algo para vocês que é muito importante, viu? Não é qualquer um, não. O homem tem o seu papel, o seu compromisso. E se quisermos uma família bem estruturada, bem estabelecida, nós temos que fazer nossa parte. Vocês estão entendendo? A Bíblia continua no texto e fala assim que o homem tem que estar disposto a sofrer pela família como Cristo esteve disposto, ou sofreu pela igreja e por ela se entregou. É assim lá na sua casa? É aí que está o problema, né? Porque muitas vezes alguns homens advogam a responsabilidade para si nesse texto e não estão errados. Mas o texto também não para só ele ser cabeça da mulher. O texto continua dizendo que ele tem que estar disposto a se entregar e amar a esposa como Cristo amou a igreja, que é o ponto de se entregar por ela. Ou seja, é o cara. Eu não vou nem responder. Eu faço como a resposta de Cristo para Pilatos. Tu dizes. Ele está dizendo, não vou contrariar o irmão. Mas, meu irmão, preste atenção numa coisa. Você tem a responsabilidade de Deus de proteger, de guardar. Irmãos, e é difícil, porque muitas vezes há áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E é um fato. Mas nós temos que nos comportar como protetor, como para-choque, como sacerdote, como protetor da família em todas as áreas. Eu sei que há situações, momentos difíceis que a gente passa, mas quando
a Bíblia vai tratar essa questão do homem como cabeça, trata o homem como cabeça porque ele se entrega. Porque ele cuida. Porque ele protege. Porque ele está disposto a se entregar por ela em toda e qualquer situação. Ele não é egoísta, ele não é egocêntrico. É uma pessoa que vai trabalhar em prol da família e por consequência disso, a Bíblia deixa bem claro que ele, nessas condições e baseado nesta palavra, é por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia para saber o nosso papel. A mulher tem que respeitá-lo como sacerdote. Mas não precisa fazer como Sara, ó, meu senhor. O contexto é outro, né? Lá em sua casa é assim? É senhor. As contas chegaram aí, senhor. Nessa hora a gente vira senhor, né? Sua liderança, irmãos, deve ter como padrão a liderança de Cristo para a igreja. E deixa eu falar uma coisa para você. Corta para mim. A autoridade não se impõe, se conquista. Não é gritando que resolve, não. A mulher tem que entender o peso desse marido para ela, a oração dos dois. Quem é essa pessoa? Agora, irmã, se você tem um bofe como o Cício falou que é para a esposa dele, cuida, viu? Cuida. O ministério do homem não é executado com tirania, com grito, com desmando. Quando a Bíblia também trabalha a ideia do homem ser cabeça, o homem ser responsável, a mulher na questão de submissão, irmão, submissão aqui não tem nada a ver com o que muitos pensam. Vem cá, olha para mim. Deus tirou a mulher de onde para fazer? A costela de onde para fazer a mulher? Da cabeça. Deve ter um sentido. Do pé. Um osso do pé. Tirou de onde? Do lado. Ajudadora. Para dizer assim, ela está do teu lado. Ela anda contigo. Ela não está atrás de você, não está em sua frente, não é pisada e nem é a tua cabeça. Mas ela está do lado. Mas naquilo que concerne a tomada de decisões, o homem tem que entender que como mulher mais coração e homem mais razão, e é uma ordem do próprio Deus no início, e Deus cobrou primeiro o homem pelo erro da família, é do homem que vai vir a responsabilidade para cobrar. Então, nesse contexto, nós temos que entender que o homem precisa ser pela mulher cuidado. Apoie seu marido, minha irmã. Pare de ficar disputando com ele. Teve um casal no início da igreja que eles disputavam os dois. Ela era bem sucedida, ele também, então ficavam os dois. Parecia que eram dois homens ou duas mulheres, que homem geralmente não briga. Mulher só precisa de mais de uma vagulha de uma mulher. Já dá briga. A mulher, quando não tem com quem brigar, ela briga sozinha. Você sabe quantas palavras fala uma mulher por dia em média? 8.000. O homem, em média, fala 4. Você entendeu, né? Porque aqui o moído existe. Então, aí já pensou? Essa criaturazinha abençoada de Deus está em casa no dia de folga ou não está trabalhando no momento e tem 8 palavras te esperando para quando tu chegar em casa. Tu passou o dia todo comprando, vendendo, trabalhando, negociando, respondendo cliente, gastou as 4.000. Aí tu chega em casa, ela falou 1.000 ou 2.000 sozinha. Tem 6 ou 7 na agulha. É só você falar, filha, pode falar. Ô, irmão. E na hora de dormir, que é mais interessante. Mas aí é que está. O cabeça, o líder, o sacerdote, tem que entender também a necessidade dela. Se, uma vez Cida falou, ela sentou, eu acho que ela tinha 30 anos na época, faz tempo, hein? Tinha 30 anos. Ela sentou, irmão, no canto da cama e começou a chorar. Eu falei, tá chorando por quê, abençoada? Ela falou, você não conversa comigo? Eu falei, mas não estou conversando agora. Ela falou, não, eu preciso de mais. Eu falei, sim, eu evangelizei o dia todo. Eu falei, mas eu preciso conversar com alguém, que eu não tenho amiga. A gente estava no campo missionário, né?
E de fato, a gente precisa entender o nosso papel, né? De sacerdote. A gente não ouve os irmãos? Não aconselha? Aleluia! A esposa vai para vocês agora. A Bíblia vai trabalhar em Efésios 5:22 e diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Veja o paralelo, como ao Senhor. Ou seja, a sujeição está ligada à palavra. Não é uma sujeição cega. Deus em momento nenhum construiu uma Bíblia machista como as feministas de hoje dizem. Irmãos, quem foi mulher aqui que não queria um homem protetor, uma bênção de Deus que a tratasse bem, que a protegesse? Se bem que o mundo está ponta cabeça, tem mulher que gosta de quem não presta, mas eu acredito que isso não é na igreja. Que parece que hoje é assim, quanto mais o garoto é descolado e cabeça de pudim, né? Cabeça vazia, doideira, vida louca, é que as meninas ficam... Mas isso tem que ser no mundo, na igreja eu acho que não existe esse tipo de coisa. Na igreja, a mulher tem que ser centrada, construída a sua vida baseada na palavra. Eu acredito que seja assim. Talvez é por isso que a gente tem tanto conflito na igreja, porque nem todos que dizem que é de Israel é israelita. Nem todos que estão do lado de Cristo como discípulo foi limpo pela palavra. Deve ser por essa razão. Nem todo mundo é a semente que boa, caiu em terra boa, que deu 30, 60, 100 por um. Nem todo mundo, então a gente sabe disso. Mas o padrão bíblico é esse aqui, ó. Submissão e reverência ao marido. Irmãos, essa submissão aqui só existe por amor. A mulher é amada, é protegida, é guardada, é bem tratada. Tem diferenças? Não, mas sabe. Agora, cuidado, viu, meu irmão? Eu tenho trabalhado isso aqui na quinta-feira. Existem, sim, irmãs que construíram uma expectativa errada do casamento. Falamos muito sobre isso. Expectativa errada no casamento é um problema. Assiste demais série romântica, fica assistindo aí as novelas dessas TVs mundanas e criou no seu imaginário, fica lendo, eu quando era jovem, não sei se tem ainda, aquelas revistas chamadas livros, Sabina, eu acho que é Sabina. Velho, né? Eu não sou tão velho assim, não. Eu lembro desse negócio, que as mulheres ficavam lendo isso. E sabe? Sabrina, eu nem o nome eu lembrava mais. Constrói, irmãos, uma vida de paixão, Não, peraí, ó. Menos. Vamos para a realidade? Existe o casamento ideal e o casamento real. A realidade precisa ser encarada. Então não crie expectativas erradas. Mas o fato é que a mulher é submissa ao marido por amor. Mas quem é o cara? É o cara, né, irmão? É o homem que está disposto a morrer por ela. É o homem que está disposto a dar a sua vida pela mulher. Quebrando o gelo aqui, uma certa vez uma irmã veio conversar comigo e ela não está mais entre nós, por isso que eu ainda conto essas histórias. E ela falou o seguinte: pastor, eu estou muito frustrada com o meu casamento. Lembra de expectativa errada? Eu falei, mas por quê? Não, o homem não sei. Aí ela começou a falar sobre o marido dela. Eu falei, irmã, mas é porque a irmã está tão triste assim? Eu falei, já que ela não quer se abrir, ficava falando por código, e se você quiser falar comigo, em nome de Jesus, diante de Deus eu te peço, não fica com código comigo não, irmão. Vai assim, pastor, é preto no branco. Acabou. Samuel, quando começa a me rodear, é Samuel e a mãe dele. Quando começa a me rodear, eu falo, quanto vocês querem? Então não me rode muito não, que para mim tem que ser vir e resolver logo. E ela começou a querer contar por enigma. E eu não tenho paciência para essas coisas. Eu não trabalho por enigma. Quer falar? Fala sério. Aí eu falei, tá bom, irmão, então eu vou ajudar a senhora. Quer ajuda? O seu marido é o quê? Por que está ruim o casamento? Ele não ajuda a senhora em casa? Não, pastor, o homem é uma benção. Ele, quando chega do trabalho, até me ajuda a fazer as coisas de casa. Eu falei, uma já tirei, né? Eu falei, uma coisa que mulher nenhuma gosta, dinheiro. Dinheiro. Ele é muquirano, não dá dinheiro para a senhora, não vê a necessidade. Ela falou, não, pastor, o dinheiro na mão, o pagamento dele é na minha mão. Eu falei, oxi.
Ajude em casa, pagamento na mão, eliminei 2. Vou para uma terceira. Eu falei, irmã, ele é bruto. Ele é assim, tudo na mão da senhora, mas ele espanca a senhora, bate na senhora. Eu falei, não, ele é besta. Era uma vítima, coitado, né? Era uma vítima. Quer dizer, o homem, o dinheiro era na mão da mulher, ajudava nas funções da casa, porque a gente sabe que tem que ajudar mesmo em determinadas situações. A mulher está sobrecarregada, você chegou, tem tempo, tem que ajudar, né? Eu falei, o homem ajuda, dá o dinheiro a ela, não bate no espancador. Pelo contrário, coitado, se levantar a voz, ela dá um kung fu nele. Aí eu falei, só sobrou uma. Eu falei ali. Ela, pastor, o que é isso? Eu falei, mano, faz comigo não. Eu falei, não, irmão. Eu falei, funciona, irmão. Oxe, o homem é rocha, pastor. Eu falei, então quem vai casar com ele sou eu. Quem não quer um homem desse? O dinheiro dele na mão dela, ajuda em casa. O homem é sensível. Não fala nem alto com medo de apanhar o bichinho. Não, eu falei assim para vocês entenderem que não era um cara, né, não era um cara malicioso, estúpido, não. E o homem é garanhão, é balboa. Eu falei, oxe, irmã, e qual é o problema? É porque ele não é romântico. Eu falei, expectativa errada. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O cheirinho do casamento, o romantismo do casamento é a mulher, irmão. Ela tem que construir isso. Então, se o seu marido não é, irmã, vai construindo, vai ensinando para esse jumentinho de Jesus a ser romântico. Não fica só falando, não, que o homem não gosta do moído. Fala, ô, jumentinho de Jesus, senta aqui, deixa eu lhe ensinar a me amar. Você entendeu? Mas uma coisa é fato, irmãos. A submissão da mulher ao homem tem que existir. Mas, de contrapartida, existe não por medo, mas por amor. E tem coisa mais bonita no mundo do que a mulher olhar para o seu esposo como alguém de autoridade de Deus, sabendo que foi Deus que preparou, é um amigo dela, é um protetor dela, é um cara que está disposto a morrer pela família. Qual é a mulher que na sua condição de mulher de Deus não se submete a um marido desse? Mas tem muitas pessoas que pegam um texto como esse e vai trabalhar um texto como esse, justamente a ideia de, está vendo? A Bíblia é machista. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo deixou as diretrizes para o homem aqui. A mulher tem reverência, tem respeito, dedicação pelo esposo, porque entende o papel dele na família, entende que fazendo isso ela não está agradando só o marido, ela está agradando o Senhor. Mas hoje é diferente. Com esse movimento feminista que tem como prioridade destruir famílias, que pega as irmãs que não pensam sozinhos, se tiver 2 neurônios, não está usando. Marcha de manobra, repete que outros dizem, não sabe nem quando começou isso. Por isso que eu falei até, pega as meninas da igreja e trabalha essa ideologia para um grupo seletivo. Não para todas as irmãs, que às vezes a realidade da igreja é outra, tem que entender o processo. Mas a mulher precisa entender, irmãos, que a reverência aqui que a Bíblia fala ao marido, no verso 33, por exemplo, de Efésios 5, tem a ver com a responsabilidade de amá-lo. Viver com ele até que a morte o separe. Tem irmãs desistindo do casamento por orgulho. Eu tinha 37 anos de idade, a igreja era em outro lugar, eu estava atendendo um casal que tinha 33 anos de casados. Em dado momento, a irmã queria desenterrar defunto para brigar com o marido na minha frente. Pastor, em 1950, quando eu tive a primeira filha, veio uma prima de longe e ele ficou olhando, e ele cantou, e ele se lá fez. Eu falei, irmã, tem quanto tempo isso?
Era a filha mais velha, tinha 33 anos. Ia fazer. Eles tinham 33 de casados, a filha nasceu num período assim próximo. Meu Deus. Irmãos, não. A família abençoada por Deus tem que haver perdão, tem que haver comunhão, tem que haver amor, tem que haver paz. Uma família estruturada, irmão, restaurada por Deus, ela não nasce, a gente constrói. Engraçado que nós construímos um ministério, nós construímos uma vida profissional de anos. Construímos uma casa, tem irmãos que estão construindo até hoje, tem anos construindo, não terminou ainda. E sabe a dificuldade e o custo que é. Mas não quer dedicar tempo à família, não quer dedicar tempo ao casamento. Você faz um seminário de casais, não vem. Você faz um jantar de casais, não vem. Você faz uma administração de casais, não vem. Você faz um culto como esse para restaurar a família do abençoado, ele também não vem. Aí quer falar com a secretária para marcar comigo uma conversa no gabinete. Eu vou resolver o quê, chefe? Sou juiz de paz, não. Não tem como resolver aquilo que você não está disposto a resolver. Tem que ter cuidado, irmão. Existem muitas irmãs que estão descontroladas, estão histéricas, têm criado situações que têm dificultado a estabilidade no casamento. Olha o conselho que o sábio Salomão deixou para nós no capítulo 14 de Provérbios, verso 1. Aleluia, toda mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. É nisso que nós temos que ter cuidado. Eu sei que aqui há muitas guerreiras de Deus, muitas mulheres de Deus, mas precisa agir segundo a palavra e não o que você quer. Vocês estão entendendo? Aleluia. Essa questão de respeito, tem que ter cuidado. Cuidar para que minha família fique na presença de Deus também é cuidar dos filhos. Veja o que Paulo fala, irmãos, em Efésios 6:4. Paulo diz, pois, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O filho é responsabilidade nossa, mas não é nosso, viu? É responsabilidade nossa no ensino, no cuidado, até um certo tempo. Mas na construção desse cidadãozinho do céu aí, que Deus colocou para vir através de você, você tem que ter responsabilidade e tem que seguir segundo o que orienta a Bíblia. E aqui vai algumas questões. Quando a Bíblia fala não irritei seus filhos, é exercer uma autoridade dentro de um contexto que traga ressentimento. Eu já contei a história do meu pai, ele morreu há um tempo atrás. E quando meu pai me tratava muito mal, eu guardei muito rancor do meu pai. Depois que eu cresci, me converti, Deus trabalhou na minha vida, eu perdoei ele. Eu fiquei disposto a entender um pouco da vida do meu pai, então eu fui conversar com uma tia minha. Isso não justifica, irmãos, o erro de um não justifica o erro do outro, a gente tem que entender, mas o contexto dele foi diferente do meu. Eu entendi, o evangelho chegou, mudou minha vida, a metanoia aconteceu, eu prometi para Deus e para mim mesmo não ser um pai como meu pai e eu segui o meu caminho. Mas o meu pai, conversando com a minha tia, ele falou assim, o seu pai foi tão maltratado, Silas, que o padrasto dele, porque o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos de idade. A minha avó casou de novo. E o padrasto dele dizia assim, vai, no interior é assim, muitos anos atrás, imagine, meu pai morreu com 89 anos ia fazer, imagine ele com 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos. O padrasto falou assim, vai na cerca, arranca o pedaço de pau, a vara da cerca mais grossa que tiver, que você vai apanhar com ela. Só irritar, sem motivo muitas vezes. Então isso gerou um homem amargo. Meu pai nunca me colocou no colo. Eu não sei o que é um colo de um pai. Mas não significa dizer que eu não posso dar amor para o meu filho, entendeu? O que eu quero que você entenda é que há uma responsabilidade nossa muito grande em criar os nossos filhos. A nossa autoridade, irmão, tem limite. Não é uma autoridade construída na moralidade. Quando eu falo isso, eu falo nos princípios de cuidado e responsabilidade que nós temos que ter. Falta amor de muitos pais. A correção tem que existir, não pode reter a vara. Mas tem que ser por um motivo plausível.
Se você for corrigir o seu filho, você fala, olha, meu filho, eu vou corrigir você por essa razão. E cuidado para não exceder, não ireis. Uma autoridade que não se conquista, se impõe, não vale. E aí geram crianças amargas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos foi perguntando assim para crianças e adolescentes. A gente sabe que os aborrecentes são complicados mesmo. Nós sabemos disso. Mas, irmãos, pasmem. A pesquisa feita com milhares de jovens americanos e perguntaram a eles qual era o maior inimigo deles. Sabe qual era a resposta? Meus pais. Nós temos que entender que há um compromisso que nós temos que ter com nossos filhos. Entre eles é não tentá-los, não provocá-los a ira. E segundo, ensinar o caminho do Senhor. Eu já exortei muitos pais aqui, porque vem para o culto, deixa o filho em casa. Eu falo, cadê o filhão, mamãe? Ah, ficou em casa jogando videogame. Eu falei, lindo. Lindo é. Lembra de Adão? Consequência teve? Você acha que você não vai ter, não? Ah, família construída, irmão. Está sob a sua tutela? Traz. Você tem influência sobre ele? Traz. Moisés, escrevendo em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, ele diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitado e se levantando. Deitando e se levantando. Ensine a palavra de Deus ao seu filho, irmão. Geralmente eu fazia os podcasts com o Simão, com os pastores da igreja, mas os irmãos trabalham muito e às vezes o horário não bate. E eu falei, Samuca, não tem pastor? Vai tu. Ele sempre ficava atrás das câmeras gravando e depois configurando aquele material. E nós fizemos o primeiro semana passada. Irmãos, me deu tanto orgulho. Parecia até um locutor. E Cida, eu entrei na sala, estava ela no escritório dela, olhando para o vídeo e rindo sozinha. Eu falei, deve estar vendo roupa. Que ela fica namorando umas roupas na internet, né? E fala, a Shopee é muito barata. Eu falei, sim, mas deixa lá. Não, brincadeira, às vezes a gente fica vendo coisas bonitas, né? Coisas criativas. E eu gosto de assistir esses vídeos de ferramenta. Disso ela gosta de roupa. Mulher gosta disso, né, irmão? Mas ela estava rindo. Eu falei, o que você está vendo? Ela falou, fala a verdade, você não tem orgulho, não. Eu falei, tenho. Mas ele foi ensinado. Sabe com quantos anos Samuel fez curso básico de teologia na FAB? Tinha 12. Eu tirei do curso médio porque estava atrapalhando num tempo de prova dele. Eu falei, para um pouco. E agora, como trabalhando comigo na FAB, já está mais difícil. Mas temos que arrumar uma estratégia. Irmãos, ensina o menino. Incentiva teu filho. Incentiva ele a participar das coisas dos jovens. Incentiva ele a participar da comunhão. Esses dias nós levamos 40 e poucos jovens lá para o sítio. Foi um dia maravilhoso. Brincamos, mostramos para eles que tem sim um ensinamento da palavra. Começamos o dia na oração. Nicolas, que é um jovem da igreja, trouxe uma mensagem maravilhosa. Pastor Simão fechou no final do dia. Mas passamos o dia fazendo comunhão, comendo, brincando, jogando vôlei. No final do dia ouvimos a palavra, fomos ministrados e trouxemos ele. É necessário, igreja, construir uma família e dar um trabalhão, viu, irmão? Fazer essas coisas. Há uma infraestrutura por trás disso para poder levar, trazer comida, infraestrutura das irmãs. É trabalhoso, mas nós entendemos como isso é importante. Os pais precisam entender isso. É ajudar você a construir uma família abençoada. E eu sei as lacunas que existem em muitas famílias. A dificuldade que muitos pais, Júnior, têm de sair com o filho. Tudo é muito caro hoje, é muito difícil. O pai trabalhando muito, a mãe trabalhando, não tem um feriado que os dois possam estar juntos. Ou se tem um feriado, não tem às vezes os recursos. E eu falei assim, irmão, vai trabalhando. Eu já falei, não, faz outro agora. Vamos levar os meninos para ver um lugar turístico lá, perto do sítio onde eu estou. Um lugar muito bonito.
Levar os meninos para se divertir, para brincar, para entender. Há sim amizade na igreja, há amor na igreja, há família na igreja. Porque eles, irmãos, não serão o futuro da igreja, não, eles já são a igreja. Mesma coisa acontece com as nossas crianças. E aí vai para os filhos. E eu quero pegar pesado e fechar hoje. O meu pai não foi um bom pai. Mas ele não deixou de ser meu pai. Viu? Ei, irmão. Irmã, há bênçãos de Deus que só serão liberadas sobre a tua vida quando você liberar perdão. Há bênçãos de Deus que só serão liberadas sobre a tua vida quando você entender a importância do pai e mãe. Quando eu parei para ouvir a minha tia falando muitas coisas do meu pai, eu comecei, irmãos, a ver se eu estivesse no contexto dele, será que eu não seria o mesmo? Porque a gente não para entender que foi uma geração diferente. Sim. Talvez muitos jovens aqui falam, meu pai pega pesado comigo, mas eu guardei isso comigo. E sempre falei para aqueles que são amigos meus. Quando alguém nos chama atenção, é para o nosso bem ou para o nosso mal? Você olha a pessoa e é melhor a repreensão aberta do que o amor fingido. Olhamos para aquela pessoa que nos chamou a atenção e olhamos a vida da pessoa, a trajetória dela e o que ela representa em nossa vida. E perguntamos assim, ele quer o meu bem ou o meu mal? Irmãos, se a gente lê e sabe que um pai e uma mãe quer o nosso bem, significa dizer que a repreensão dele tem um valor. E por mais que seja dolorido naquele momento, traz cura depois. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Ele fala assim, vós filhos, lá em Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3. Sede obediente aos vossos pais no Senhor. Não é cegamente. Não é passando por cima de qualquer... Se o pai mandar você fazer coisa errada, você fala, não é isso. No Senhor. Porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o único, na verdade. Essa palavra primeiro quer dizer, é o primeiro e único. Mandamento com promessa. Aleluia! Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A minha mãe tem 69 anos, vai fazer. E até hoje, quando eu converso com ela, em muitos momentos, irmãos, eu sou o pastor da minha mãe. Mas eu nunca deixei de conversar com minha mãe sem que ela no final diga assim, meu filho, Deus te abençoe. E às vezes ela encerra a nossa conversa, às vezes de mais de hora, repetindo, e a despedida da minha mãe eu tenho que despedir e desligar logo, senão ela vai despedir 3 vezes, 4 vezes falando a mesma coisa. É importante para mim. E aí você vê pessoas que são bem-sucedidas na vida e não entende por quê. São princípios, Simão. Desde a sua infância, com seu pai, com a sua mãe, a construção com seus amigos. E eu não vou nem entrar aqui no relacionamento com outras pessoas, com o próximo e com a igreja e com o pastor. Eu estou falando para vocês de uma construção de uma vida bem-sucedida. E a semana que vem nós entramos em uma outra área de restauração. Ela não vem apenas, irmãos, em uma área da nossa vida. Tudo que fizer prosperará, como é a promessa do Salmo. É tudo. Quando nós somos olha, uma das coisas que mais me atraiu e que mais eu tive certeza que a pastora Cida, que na época era diaconisa, seria uma boa mãe, uma boa esposa, foi a forma como ela tratava a sua família. Se ela trata bem a mãe dela, o pai, as pessoas que têm a sua volta, então ela vai cuidar bem de mim. Pastor Cláudio Duarte fala de uma história interessante. Uma jovem chegou até ele e disse assim, pastor, tem um jovem da igreja que é uma bênção, trabalhador, honesto e vê as virtudes do menino, só tem um probleminha. E ele perguntou, qual é o problema? Ele falou, ele bate na mãe. Ele falou, case. Eu posso casar? Case que ele vai dar sossego para a véia. Vai bater em você agora. Bons filhos são bons esposos. Bons filhos são bons amigos. Bons filhos são bons líderes. Bons filhos são bons pastores.
Bons filhos são bons servos. Temos que entender isso, igreja. Então, filho, em nome de Jesus, se tem áreas na sua vida que não foram tratadas, comece a tratar isso aí, irmão, em nome de Jesus. Porque o texto vai nos dando muitas virtudes. E como o tempo já foi, eu não consigo desenrolar essas virtudes aqui, Ministério de Louvor. Sede obediente aos vossos pais. Romanos vai falar sobre isso no capítulo 1, verso 30. Sobre a geração que foi desobediente. Porque é justo que você seja orientado, obedeça àquele que te gerou, que te criou, cuidou de você. Ah, mas ele foi excessivo. E aí veio a punição do pai quando é exagerado, não é, irmão? Mas o filho tem que ficar na sua posição. Um tempo atrás, um irmão conversando comigo sobre um irmão que saiu da igreja e acabou falando mal de mim. Eu falei, não tem problema, eu continuo na minha posição. Porque a minha função de pastor não é devolver. Como muitos pastores despreparados vão para as redes sociais brigarem. Eu? Não, irmão. A minha posição não requer isso. Independente se a ovelha foi boa ou não, eu continuarei sendo pastor. Independente, meu amigo, se o filho foi ruim ou bom, você tem que ser o pai e a mãe que Deus quer. Independente se a esposa ou o esposo não tem agido conforme as leis do Senhor, você tem que fazer a sua parte. Independente se a sua mãe ou seu pai ou seu filho, não importa que seja, tenha tomado decisões erradas, você não pode justificar um erro com outro. Isso vem a prosperidade de Deus. Como restaurar a minha família na presença de Deus? Como restaurar a minha família segundo a vontade de Deus? Como viver uma vida segundo a vontade de Deus? Primeiro, Jesus é a nossa base, é a nossa rocha. E segundo, temos que cuidar para que a nossa família permaneça. E para fazer isso, igreja, amigos, palavra, ensinamento. Pai, esposo, esposa, obedecer a palavra. Ei, irmãos. Tinha um Francisco de Assis, que foi um santo católico, dizia o seguinte: as tuas atitudes falam tão alto, que eu não consigo ouvir tua voz. Você entendeu? Na hora que Deus olha para a nossa vida como um todo, a nossa atitude depende muito para que Deus responda orações. A forma como nós vivemos depende uma vida bem-sucedida. Resposta à oração. Famílias desestruturadas geram crianças desestruturadas. Casais em combate, em briga, faz com que Deus nem responda a oração. Viver uma vida bem-sucedida depende de obediência às Escrituras. E viver segundo a orientação de Deus. Quantos estão entendendo? Eu quero orar pela tua vida. Como restaurar a minha família segundo a vontade de Deus? Deixa Jesus entrar aí, irmão. Construiu errado? Tem chance de arrumar? Tem chance de consertar? Então faça. Pastor, mas e se não for possível? Ore para que Deus torne o impossível impossível. A oportunidade que eu tive de reparar o meu erro com meu pai, por mais que, vamos supor, eu poderia ter feito como Adão, foi a mulher que tu me deu, foi a culpa da serpente, foi o Senhor. Não, o Senhor, ele errou. Mas se eu quiser uma vida bem-sucedida,